Olá, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer à APP o simpático convite para participar nestas jornadas pedagógicas e quero também pedir desculpa a todos por não poder estar aí convosco, sendo que a maior perda é a minha, certamente. Eu vou fazer a apresentação como se estivesse aí, presencialmente, e depois esperemos que as condições técnicas permitam um tempo para perguntas e respostas. E sem mais demoras, uh, quero dizer-vos que estruturei a minha apresentação em torno de alguns momentos essenciais. Por um lado, uma primeira reflexão um bocadinho mais teórica sobre o que é que se espera das escolas quanto ao ensino da literatura e o que é que nós sabemos acerca dos nossos leitores e de nós próprios como leitores. E depois, então, umas sugestões mais práticas para trabalharmos a aula de leitura, que é esse o desafio que me foi proposto, tanto para a leitura por prazer quanto para a leitura analítica orientada. Em termos de enquadramento teórico do ensino da literatura e do que se espera das escolas, ou o mandato que é atribuído às escolas quanto ao ensino da literatura, há quatro grandes paradigmas que enquadram o trabalho que nós fazemos no ensino da literatura e que são eles os paradigmas do crescimento pessoal, crescimento social e crescimento linguístico. E se nós olharmos para este gráfico, que me parece muito interessante, verificamos que na maior parte dos países o que sucede é termos no início do ensino primário o ensino da literatura na perspectiva do crescimento pessoal, para ajudarmos as crianças a perceberem quem são os outros. Depois, um bocadinho mais à frente, a literatura como o ensino da literatura no seu papel social e de socialização, como é que nós percebemos o que se passa à nossa volta e como é que interagimos com os outros. Também a questão dos grandes valores sociais, etc. E depois, só mais tarde, no que aqui é chamado Lower Secondary, portanto será o equivalente ao nosso terceiro ciclo, o ensino da literatura enquanto conhecimento linguístico e só depois, mais tarde, é que começa, como podem ver, a perspectiva cultural do ensino da literatura, ou seja, a literatura para conhecermos autores, géneros literários, movimentos literários, etc. O conhecimento sobre a literatura. E se repararem, não posso ter muito tempo neste aspecto, mas se repararem, em Portugal a discussão nos últimos tempos, eu diria se calhar até nas últimas décadas, tem sido sempre acerca destes dois paradigmas, o linguístico e o cultural, se deveríamos ensinar mais a literatura como texto, como um texto específico ao texto literário, ou se devemos ensinar a literatura como uma questão de educação literária e para termos conhecimento sobre a literatura. Quando, na verdade, e se calhar um dos grandes desafios está aqui, o que está ausente muitas vezes dos nossos currículos é esta preocupação do crescimento pessoal e do papel social da literatura e são estes dois paradigmas, são estes dois aspectos que mais aproximam os alunos da leitura. Então vamos ficar com estas questões para reflexão e lá voltaremos mais à frente. Depois, em relação ao que nós sabemos sobre nós como leitores e sobre os nossos alunos, sabemos que em Portugal, e desculpem a citação estar em inglês, foi apenas uma questão de preguiça, sabemos que há um decréscimo significativo na motivação para a leitura a partir do quarto ano, portanto, os alunos até ao quarto ano estão motivados para ler e vão perdendo essa motivação até aos 15 anos. Estes são resultados do Pearls e do PISA. No Pearls de 2011, diz-se que 97% dos alunos portugueses dizem gostar de ler, mas no PISA vemos que quando se trata de alunos de 15 anos, apenas 20% diz estar altamente motivado para ler. Portanto, são fatores que temos de ter em conta. Depois, muito rapidamente também, de um estudo que eu fiz com alunos aqui da minha rede do ensino português no Reino Unido, é muito curioso
questionarmos o que é que são as nossas percepções dos nossos alunos como leitores e o que é que eles são na verdade como leitores, se nós os conhecemos realmente como leitores. Os professores dizem que os alunos veem a leitura como difícil e quando nós perguntamos aos alunos se para eles a leitura é difícil, eles dizem que não. Os professores respondem que os alunos veem a leitura como aborrecida e quando perguntamos aos alunos se a leitura é aborrecida, os alunos dizem que não, discordam completamente. Portanto, são mais alguns dados para reflexão. O que é que nós sabemos da investigação acerca dos alunos como leitores? Sabemos que os alunos têm diferentes níveis de motivação. Esta motivação está relacionada com o facto de terem tido ou não experiências prévias gratificantes de leitura, significativas. Sabemos que os alunos que tiveram estas experiências gratificantes leem 3 vezes mais do que os alunos que têm baixa motivação intrínseca, e este é um dado que nos deve motivar a nós. Sabemos também que os alunos têm diferentes tipos de motivação, portanto, os alunos podem não valorizar a leitura como uma experiência pessoal gratificante, mas podem valorizar o facto de terem sucesso académico e de serem bons alunos e isso funcionar como uma motivação extrínseca e lerem por esse motivo. Portanto, as motivações são de origem diferente. Também sabemos, isto para nós professores é extremamente importante, que os contextos de sala de aula influenciam as motivações, ou seja, os alunos estarem motivados para ler ou não é uma condenação, há um trabalho que nós podemos e devemos fazer que muda esta relação com a leitura. E depois toda esta questão da motivação é observável e objetivável. Não basta nós dizermos os alunos gostam de ler, não gostam mais ou menos. Tudo isto deve ser observável em comportamentos. O número de livros que os alunos leem, a qualidade das respostas que dão à leitura, que devem ser progressivamente melhores, a fluência de leitura, que também deve evoluir, e o empenho que colocam em ler autonomamente, por exemplo. Distinguindo estas duas modalidades de leitura com as quais todos trabalhamos, verificamos que há diferentes relações com a motivação. A leitura por prazer depende apenas da motivação intrínseca, portanto, as pessoas leem por prazer se estiverem motivados para isso. É uma leitura autorregulada, de escolhas autónomas e é uma prática continuada. Portanto, esta grande vantagem é que há um percurso que é feito autonomamente e que continuará independentemente da escola. A leitura analítica pode depender apenas da motivação extrínseca, portanto, o aluno lê porque sabe que precisa de fazer aquele trabalho para ter os resultados esperados e é acompanhada pelo professor, habitualmente, ou pelo menos modelada e ensinada pelo professor, e implica o domínio de estratégias explícitas de leitura. Agora, o que não nos podemos esquecer é que há uma interdependência entre estes dois tipos de leitura e é importante termos também isso presente. Os alunos intrinsecamente motivados leem mais em variedade e em profundidade, portanto, melhoram na leitura analítica. Os alunos, por outro lado, que são melhores na leitura analítica, que têm mais ferramentas de análise, compreendem melhor o que leem e, portanto, também obtêm maior satisfação ao lerem. Portanto, são percursos que se alimentam. E, mais uma vez, os contextos de sala de aula influenciam estes diferentes tipos de leitura e as diferentes motivações. Bom, então, vamos começar a olhar para algumas questões práticas. E eu vou começar pela leitura por prazer, por razões que, se calhar, são óbvias, por questões de prazer, não é? Por onde é que nós devemos começar quando pensamos numa aula de leitura recreativa? Temos de ter muito presente qual é o perfil de leitor de cada aluno e evitar a todo custo generalizações. Portanto, não podemos pensar que eu tenho uma turma de 9 ano, eles têm todos a mesma idade, tenho X rapazes, X raparigas e, portanto, vou ter uns livros para rapazes e outros para raparigas e vai correr tudo bem. Não, os alunos são muito diferentes, nós temos de conhecer muito bem o perfil de cada um. Isto pode passar por um levantamento de dados que vai ser feito ao longo do ano. Podemos, no início do ano, fazer-lhes um questionário com perguntas sobre os hábitos de leitura, as experiências prévias de leitura, mas que inclua também passatempos preferidos, filmes, profissões, desportos, etc., para percebermos quais são os interesses destes alunos, porque eles podem não ter experiência de leitura,
podem não se ver a si próprios como leitores, mas se nós encontrarmos uma área de interesse que os motive, podemos apresentar-lhes livros adequados ao seu perfil. E depois temos de ter cuidado, de facto, com as generalizações, que é, se olharmos, por exemplo, para esta coleção que aqui está e que encontramos facilmente numa livraria em Portugal ou numa biblioteca escolar, estes livros estarão todos classificados na mesma secção como literatura juvenil. Portanto, a minha questão é, será que todos estes livros são adequados a uma turma de jovens da mesma idade? Serão eles todos, ou alguns deles, melhores para rapazes e outros para raparigas? Já lá voltaremos também. O que é que nós temos de ter em conta quando selecionamos livros para diferentes perfis de alunos? Por um lado, a vontade que os alunos têm de ler e a capacidade de concentração, e as duas coisas também estão ligadas, a experiência que têm de leitura, as experiências prévias, os interesses que têm, se interessam apenas por universos de referência que lhes são familiares, como o dia-a-dia da família, da escola, etc., ou se interessam por outros universos de referência distantes ou fantásticos. O conhecimento geral que têm do mundo, se é um conhecimento geral do mundo também limitado apenas à sua realidade familiar, escolar e social, ou, por exemplo, no caso dos jovens que nós temos aqui no Reino Unido, é um conhecimento geral do mundo já um bocadinho mais enriquecido pelo facto de terem vivido em Portugal e viverem agora aqui. Portanto, têm esta dualidade de culturas que lhes enriquece este conhecimento geral. E, finalmente, o conhecimento específico, cultural ou literário. Portanto, mesmo as crianças muito pequenas já têm expectativas elementares de género. Uma criança pequena que passou pelo pré-escolar sabe que os contos de fadas acabam bem. As histórias começam por Era uma Vez, acabam bem. Isto é uma expectativa elementar de género. Há um conhecimento já específico literário e temos de perceber até onde vai esse conhecimento também para os livros que vamos escolher. Este quadro de referência que está disponível na internet foi elaborado por um grupo de investigadores e professores de vários países da Europa, do qual eu tive a felicidade de fazer parte. Definimos neste quadro de referência 6 níveis de competência para a leitura literária. E se não vamos ter tempo, obviamente, de olhar para os pormenores, mas se repararem, os níveis estão caracterizados por têm uma etiqueta, não é? Tem uma palavra que os define, vão do nível 1, que é experimentar, ao nível 6, que é o pré-académico. E, portanto, nós temos de perceber em que nível de competência que os nossos alunos estão, tendo sempre presente que não depende da idade e não depende do ano letivo. Portanto, nós podemos ter alunos no 10º ano que estão no nível 1 de competência literária e que, em relação à leitura literária, estão ainda a experimentar. Não são leitores autónomos e têm todas as características que estes alunos de nível 1 apresentam. Depois, se quiserem, está aqui o endereço e vão-vos ser facultados os slides. Estes documentos estão em português e têm ainda uma parte que é muito importante, que é esta parte didática acerca das transições de nível, ou seja, o nível de competência literária não é uma condenação, não dizemos um aluno está no nível 1 e, portanto, não há nada a fazer. Não, há formas de trabalhar em sala de aula que os ajudam a transitar de nível e são dadas sugestões muito específicas e muito concretas nesta página de internet sobre formas de fazer. Ainda quanto à seleção de livros para os nossos diferentes perfis de leitores, nós temos de ter em conta os processos literários, por exemplo, se trata de um livro com diferentes linhas narrativas ou não, se os significados estão à superfície do texto ou se há muitas camadas de significado implícitas, o estilo literário, as personagens, se são muitas, se a relação entre elas é clara ou não. Portanto, todos estes aspectos devem ser tidos em conta quando escolhemos livros para os nossos alunos. E tem aqui mais uma vez também o quadro de referência que explica como é que podemos classificar estes livros. Obviamente, isto é um trabalho imenso, não é? Não consegue um professor para um ano inteiro, para todos os alunos, classificar todos os livros que tem à disposição, todos
todos os perfis de leitores, os seus alunos, etc. Portanto, o que é recomendável neste caso é que, de facto, haja aqui um trabalho que seja feito ao nível do departamento e que os professores dividam entre si estas tarefas para que possam ter os livros mais facilmente classificados e perceberem quais são os livros adequados. E reparem, pensando nestas características que falei antes, já olhamos para estes livros, se calhar, de forma diferente, para esta coleção que aqui está caracterizada como literatura juvenil. Por exemplo, este primeiro livro é um livro belíssimo da Ana Pessoa e que se chama Mary John. É um livro que, à partida, diríamos que é aconselhado para adolescentes, raparigas, porque é uma história de amor. Temos, no entanto, de ter em conta que é um livro com um processo narrativo muito, muito, muito lento. E, portanto, tem que ser um jovem, uma jovem que tenha a experiência de leitura e que aceite este ritmo narrativo. Os alunos, sabemos que os alunos no nível de competência literária inicial precisam de ritmos narrativos acelerados, precisam que haja muita ação e que esteja sempre a acontecer alguma coisa para prender a sua atenção. Portanto, este não é claramente um livro adequado para um perfil de leitor que está no nível de leitura literária. Depois, não posso olhar para todos, mas apenas mais um ou dois exemplos. Por exemplo, o Caderno do Avô Henrique da Conceição Muniz é um livro belíssimo, lindíssimo, sobre a Segunda Guerra Mundial e as experiências traumáticas, muitas delas pelas quais um jovem passa durante a Segunda Guerra Mundial, primeiro na Alemanha, depois na Polónia e finalmente em Portugal. E, à partida, parece-nos que é um livro fácil por isto, é narrado, é contado por um jovem. Temos de ter em conta, porém, que há diferentes narradores e nós só nos apercebemos disso muito tarde no livro, percebemos que a perspectiva mudou e que é outro narrador, o que nos faz rever o que tínhamos estado a ler, o que tínhamos percebido da história, e existe também um conhecimento do mundo relativo à Segunda Guerra Mundial. Os alunos têm de perceber fatos concretos daquela época para perceberem o que é que se está a passar na história. O último exemplo, este livro do Anjaki, é um livro belíssimo, muito, muito bonito, mas é um livro incrivelmente poético e, portanto, com significados, com diversas camadas de significado e difícil apreensão para alunos que não estão habituados à linguagem poética altamente metafórica. É um livro que eu recomendo que seja lido em aula com o professor, para que estas camadas de significado sejam discutidas, sejam debatidas e sejam desvendadas. Se nós dermos a um aluno com pouca experiência de leitura este livro para ler sozinho, vai ficar frustrado muito rapidamente e não vai entender. Agora também podem dizer, mas não podemos dar coisas aos meninos que sejam difíceis e que os frustrem. Podemos e devemos. A questão é, se nós queremos que eles se tornem leitores e se sabemos que para se tornarem leitores a leitura tem que ser uma experiência gratificante e eles têm de sentir que conseguem ler, temos de fazer um percurso progressivo. Não é a mesma coisa que nós não ensinamos um bebê pequeno a andar de bicicleta antes de saber andar. Porque senão ele, quando sair da bicicleta, cai inevitavelmente. Portanto, o princípio é o mesmo, não é? É levarmos passo a passo os alunos a níveis de competência de leitura literária cada vez mais complexos. Depois, ainda em relação à leitura por prazer, portanto, tendo nós já uma grande variedade de temas e de níveis e, portanto, tendo na sala à nossa disposição uma coleção de livros que reflita esta variedade de temas e de níveis, temos de propor aos nossos alunos leituras apresentando os livros. Portanto, temos de partir do princípio que poucos deles serão já leitores autónomos e que conseguem escolher os seus próprios livros e vamos nós ajudá-los a escolher falando dos livros. Quando eu coloco ali, entre parênteses, mas com uma exclamação, expectativas altas, é porque eu acho que as nossas expectativas devem ser sempre altas. Não devemos nunca iniciar este tipo de percurso com os alunos dizendo mas eu sei que vocês não gostam muito de ler, eu sei que ler para vocês é uma grande maçada, mas vamos lá tentar. Não, acho que a conversa tem que ser completamente diferente. A conversa tem que ser, vamos ler muitos livros. Eu gosto muito de ler,
Vocês vão gostar imenso de ler estes livros, têm aqui livros fantásticos, extraordinários, vocês não vão querer parar de ler e estes livros não vão chegar para o ano todo. E eles podem revirar os olhos e dizerem, olha lá está o professor a fantasiar, mas faz diferença nós termos esta postura partida. Depois, devemos permitir que os alunos devolvam livros não lidos e que falem sobre isso. Isto parece-me que é óbvio. Menos óbvio que eu gostava muito de ver acontecer é este aspecto. Devemos criar momentos para leitura individual na aula. 10 minutos no final de uma aula são suficientes. Mesmo que só o consigamos fazer uma vez por semana numa aula, criarmos esta rotina de os alunos saberem que naquele dia da semana, 10 minutos antes de terminar, vão pegar nos livros que têm consigo e vão estar cada um em silêncio a ler. E o professor também vai estar em silêncio a ler o livro e que depois, na aula seguinte, podem começar por discutir o que estão a ler, o que é que os surpreendeu, o que é que gostaram, o que é que não gostaram. É um hábito saudável e que consubstancia aquilo que nós muitas vezes deixamos só em ideias, que é importante ler. É importante ler, mas tem de acontecer e temos de criar a oportunidade para que aconteça. E vão ver que estes 10 minutos não são tempo perdido, antes pelo contrário. Temos também de criar momentos de partilha de experiências de leitura e o professor tem de se habituar a expor-se um bocadinho mais do que aquilo a que estamos habituados a falar das suas experiências de leitura. Temos de falar de experiências pessoais de leitura, porque estamos sempre a pedir aos alunos que o façam. Portanto, devemos nós oferecer-nos para o fazer e comentar, dizer quais são os livros que estamos a ler em casa, porque é que estamos a ler aqueles livros, se estamos a gostar muito, se não estamos, se estamos a pensar desistir, se vamos trocar por outro, se queremos ler mais daquele autor. São conversas que temos de ser nós a alimentar para que eles se habituem a tê-las e para que eles continuem a ter depois quando adultos. Bom, e passando agora à leitura analítica e orientada, que eu sei que é um aspecto que vos preocupa muito, porque é a leitura obrigatória, são os livros que saem nos exames e, portanto, não vou escamotear essa preocupação e não vou fugir a ela. Mas quero partir de uma premissa que é a seguinte: há uma divergência entre o que os alunos querem ler e o que a escola quer que os alunos leiam. O que os alunos querem ler é mais próximo deles, é mais interessante, é mais apetecível, é mais variado. O que a escola quer que leiam são os clássicos, são livros mais distantes no tempo, tipicamente mais complexos e que os alunos veem já à partida acerca dos quais têm uma expectativa negativa. Acham que são difíceis, grandes, pesados, aborrecidos, tudo aquilo que vocês sabem muito bem. E eu fiz aqui um esquema para retratar um bocadinho esta divergência entre esta separação entre o leitor e os clássicos para pensarmos como é que nós podemos aproximar os nossos alunos leitores dos clássicos. Sabemos que há as tais expectativas negativas que eu referi, que a escola exige respostas tipificadas acerca dos clássicos, são respostas altamente automatizadas, quer pelos manuais, quer pelas práticas em sala de aula, e que depois são pedidas em exame. E temos, do outro lado, aqui muito desequilibrado, coitado, o nosso leitor que tem as suas próprias motivações, que tem uma experiência pessoal de leitura, tem um conhecimento do mundo mais ou menos limitado e tem à sua disposição uma oferta muito variada. Então, o que é que nós podemos fazer para tentar equilibrar um bocadinho esta balança? Eu sugiro que há 2 domínios em que podemos apostar e que podem aproximar os nossos alunos leitores dos clássicos, que são estes dois. Por um lado, a procura de identidade. Nós lemos os clássicos por isto mesmo, porque os clássicos nos trazem uma ideia de identidade e de identificação com problemas, com grandes problemas humanos, que não são diferentes agora do que eram há vários séculos atrás. É por isso que os clássicos continuam atuais. As grandes interrogações humanas, as grandes paixões humanas, as grandes dúvidas, os grandes dilemas eram os que são hoje. Não é? E, portanto, é na procura destes problemas e na discussão destes problemas que nós conseguimos aproximar os interesses dos nossos alunos dos clássicos. Por outro lado, de uma forma muito mais objetiva e muito mais formal, há a questão do domínio das estratégias de leitura. Se nós fornecermos aos nossos alunos estratégias claras de leitura,
eles vão ser leitores mais eficientes, vão ter mais prazer na leitura e vão olhar para os clássicos não como uma dificuldade, mas como um desafio. Portanto, em relação às estratégias de leitura, o que eu sugiro é que se torne a leitura analítica o mais objetivada possível. E reparem que o PIRLS mostra que os nossos alunos portugueses, falham neste conhecimento explícito. É um trabalho que se faz pouco em Portugal. Trabalhar explicitamente as estratégias eficazes de leitura. O professor deve começar por explicar porquê, quando e como se usa cada uma das estratégias. Okay? E deve explicar que há estratégias diferentes para objetivos diferentes. Não lemos todos os textos ou todo um livro da mesma forma. Quando é que lemos desta forma, porquê e para quê? Para além disso, o professor deve modelar como aplicar a estratégia, ou seja, o professor deve, em voz alta, explicar ao aluno como é que ele faz a utilizar aquela estratégia. Porque senão o que acontece é nós ter os alunos a achar que os professores de português são assim uma espécie de oráculo que adivinham umas mensagens encriptadas nos livros e que eles nem vale a pena tentarem, porque eles nunca vão conseguir adivinhar e a única coisa que vão conseguir é decorar umas respostas aproximadas. Tá? Nós temos de fazer este processo em voz alta com eles, explicar-lhes como é que eu, que sou um leitor especialista, leio, como é que eu utilizo as estratégias de leitura. Portanto, o professor guia e ajuda os alunos a aplicar a estratégia e deixa aplicar a estratégia ou pede que a estratégia seja aplicada repetidamente até que os alunos sejam capazes de a aplicar de forma independente e autónoma. Bom, a este quadro eu não vou ter tempo de ver convosco, mas deixo também aqui nos slides e aconselho que o consultem porque tem uma série de estratégias de leitura que são indispensáveis ao bom leitor. Depois, a questão dos exames. Eu disse que não ia fugir a ela e não fujo. Mais uma vez sugiro que sejamos muito estratégicos. Nós temos de treinar para o exame os aspectos que o exame testa e temos de dar exemplos. E isso vai deixar-nos ainda algum tempo de sobra para a leitura por prazer. Eu fiz as contas, portanto terão de confiar em mim quando vos digo que é possível fazer isto. Trago aqui um exemplo do exame de 2017, da primeira fase, o Exame Nacional de Português, que traz para análise, propõe aos alunos a análise de um poema de Alberto Caeiro. E reparem, o que eu fiz foi olhar para as 3 perguntas de interpretação e tentar perceber que tipo de conhecimento é que o aluno tem de ter para responder estas perguntas e o que é que isso significa em termos de investimento meu de tempo para preparar o aluno para responder estas perguntas. E o que eu concluo é: para uma das perguntas, o conhecimento é meramente inferencial, é compreensão inferencial, portanto é competência. E isto treina-se com qualquer tipo de texto e com qualquer tipo de texto literário. Depois, há 2 perguntas que apelam ao conhecimento das características da poética de Caeiro. E, portanto, aqui é conhecimento declarativo. Os alunos têm de ter conhecimento do tal paradigma cultural, não é? Têm de saber sobre a obra de Caeiro para responder a estas 2 perguntas. Mas reparem, e este caso que eu fui, este exemplo que eu fui buscar deste exame é um caso de pior cenário. Há casos em que a divisão até é mais equilibrada, mas ainda assim, neste caso, o que nós temos é 2/3 de conhecimento sobre o autor e sobre a obra, 1/3 de competência de leitura. O que significa que, em termos de tempo, eu posso dedicar 2/3, e estou a falar de mínimos, está bem? Eu acredito que é mais do que isto, mas se vocês quiserem sentir-se seguros e quiserem ser muito conservadores, o que vos digo é que 2/3 do tempo podem dedicar ao conhecimento sobre a literatura, ao conhecimento sobre as obras, sobre os géneros, sobre as características dos nossos autores, do cânon, e pelo menos 1/3 do tempo utilizem para a leitura por prazer. E depois, ainda na leitura analítica e orientada nesta tentativa de aproximação dos alunos dos clássicos, como é que nós podemos discutir estas obras? Nós temos de criar momentos de leitura em sala de aula e de discussão. E temos de dar aos alunos chaves de leitura interessantes, que vão para além dos chavões que andam por aí nos manuais, que muitos deles até são completamente errados de um ponto de vista científico e de análise literária.
Nós temos de olhar para o que são as grandes questões humanas na obra, porque é isto que interessa aos jovens, não é? São as grandes questões humanas. Por exemplo, a questão que eu colocaria acerca dos heterónimos de pessoa, a primeira delas seria logo esta, não é? Que é, os heterónimos configuram formas distintas de ver a arte. Escolhemos um espaço para observar, olhamos para a sala de aula, estamos todos na sala de aula, fingimos à vez que somos cada um dos heterónimos. O que é que diríamos? E, portanto, vamos fazer este jogo, mas que é um jogo muito sério, de olharmos para a sala de aula com os olhos do Queiro, olharmos para a sala de aula com os olhos do Ricardo Reis e do Álvaro de Campos, para percebermos que são formas distintas de ver a arte e de ver a realidade. Depois, outras questões possíveis, que é, as poéticas dos heterónimos de pessoa são aplicáveis à vida? Ou são apenas desafios para a reflexão, são apenas questões teóricas? Nós podemos ser só a ação, como o Campos deseja, e podemos viver como máquinas, sem refletir e sem sentir, ou podemos ser estoicos, como o Ricardo Reis, e dedicar-nos à ataraxia e abdicarmos de intervir na sociedade. E se aceitarmos isso, quem é que se ocupa de mudar o mundo? Não é? Nós só aceitamos. E deitamos à beira do rio. Podemos também recusar a intelectualização e viver natureza em comunhão com as nossas sensações, como sugere o Queiro? E como é que o faríamos? Como a vida hoje está organizada de forma tão diferente, seria possível este regresso à natureza? E qual é destas formas de vida a que nos parece preferível e porquê? E deixar que cada aluno se posicione em relação a isto e acreditem que eles terão posicionamentos muito diferentes e muito fortes, muito semelhantes. E reparem, ao fazermos isto, o que estamos de facto a trabalhar é este aspecto que aqui está, que deve ser contínuo até ao final do secundário, que é o papel da literatura no crescimento pessoal dos alunos, também no crescimento social, não é? Porque permitimos que discutam, que interajam, que troquem pontos de vista sobre questões importantes da organização social, sem deixarmos de trabalhar os outros aspectos, o linguístico e o cultural. E talvez, se nós conseguirmos incluir no nosso sistema educativo em Portugal estes 4 paradigmas, talvez comecemos a ter resultados mais interessantes. Bom, e já me alarguei no tempo, quero apenas deixar-vos um último desafio, que é, as nossas leituras estão muito viciadas. Passados uns anos a trabalhar as mesmas obras, começamos a repetir as discussões, a repetir os temas e a repetir algumas ideias com as quais se calhar nem concordamos. Faz muita confusão que professores com 20 anos de experiência a ensinar literatura me digam muitas vezes que não têm segurança sozinhos para interpretar um texto e precisam de recorrer sempre a outras fontes. E reparem, nós estamos a pedir aos alunos que o façam. Se nós, 20 anos depois de trabalho especializado, não o conseguimos fazer, é estranho, não é? Estarmos a exigir aquilo que nós próprios, com mais ferramentas, não conseguimos fazer. Portanto, o que eu sugeria era nós fazermos um bocadinho assim este exercício de depuração, quase como o Queiro, voltarmos às origens e de tentarmos pegar nos textos clássicos, no cânon, olhando para eles como se fosse a primeira vez, esquecendo tudo o que lemos, tudo o que aprendemos, tudo o que nos foi ensinado, e pensarmos desta forma. Assim, se eu pudesse apenas trabalhar um tópico nesta obra, qual seria? Por exemplo, nos Maias. O que é que eu iria trabalhar agora se eu só pudesse escolher um aspecto? E não façam batota, mas mais este não, é só um. Qual destes tópicos é que desafia mais os meus alunos? Eu, neste momento, digo-vos, se pudesse trabalhar os Maias, o que me interessava ver era o papel das mulheres nos Maias. Como são vistas, quais são os papéis que lhes são atribuídos, têm poder formal, não têm poder simbólico, têm poder oculto, mas factual. O Essa será um homem do seu tempo a escrever sobre as mulheres, ou há aqui alguma coisa que lhes seja atribuída de diferente? Portanto, isto para vos dizer que em cada obra nós temos de pensar sempre quais são os aspectos que nela são únicos e trabalhar em intenção, em profundidade esses aspectos. Porque se andarmos sempre a trabalhar os mesmos aspectos em todas as obras, de facto, tornamos o trabalho todo mais cansativo e perdemos muito mais tempo. E, a reiterar este aspecto,
não devemos repetir análises iguais em obras diferentes. As obras são únicas e nós temos que olhar para elas naquilo que elas têm de único. Quanto aos excertos, tenho uma posição muito forte em relação a isso. Nós devemos usar excertos apenas para praticar estratégias explícitas de leitura e de análise e não para ler a obra. Nós devemos selecionar passagens exemplares de aspectos a tratar e devemos escolher muito bem momentos-chave da obra para discutir com os alunos. Agora, os excertos não são a leitura da obra. Isto é uma prática um bocadinho aberrante que se tem generalizado nos últimos anos e que nós devemos tentar contrariar. Não tenho tempo de falar aqui deste exemplo, mas, finalmente, para concluir as sugestões que vos dou para a aula de leitura, a leitura tem de ser um ato social, devemos poder discutir, devemos poder partilhar as nossas ideias sobre a leitura, devemos criar espaço para perguntas mais pessoais de relação nossa com a leitura. E estas perguntas para mim são muito importantes. Porquê que o autor escreveu este livro? O que é que o autor quer que eu acredite? O que é que ele quer que eu experiencie? Estou convencido ou não acerca destas ideias? Experienciei o que o autor pretendia e se não, porquê? O que é que me aproximou da obra? O que é que me afastou? Se não dermos espaço para estas leituras especiais, dificilmente conseguimos que os alunos se aproximem da leitura dos clássicos. E acabo mesmo com o que eu acho que deve ser uma aula possível de leitura. Nós temos de ter um tempo de leitura em silêncio, como já vos referi anteriormente, em que todos lemos. Temos de ter um tempo de partilha sobre os livros que andamos a ler, e isto é essencial, em que podemos discutir livremente o que pensamos acerca destes livros. Temos de ter um tempo de escrita ou discussão reflexiva sobre o que se lê, com pistas de leitura dadas pelo professor. Portanto, aqui, enquanto neste tempo partilhamos de uma forma livre, aqui já partilhamos de uma forma direcionada e intencional. Temos de ter um tempo de análise sistemática de texto, com a explicitação de estratégias de análise, de leitura e com um objetivo muito claro do que queremos fazer. E, se dividirmos uma aula de leitura nestes 4 meses, eu creio que teremos leitores com experiências mais gratificantes de leitura, com mais vontade de ler, o que nos facilita muito o nosso trabalho. E termino aqui. Muito obrigada.